Opa, beleza? A gente vai começar aqui então o nosso curso de AutoCAD. Nossa ideia é dividir esse curso básico em 10 aulas diferentes, pelo menos a parte básica. Então na primeira aula aí a gente vai falar sobre a interface do AutoCAD, na segunda a gente vai falar um pouco sobre os comandos de desenho, depois sobre os comandos de modificação, depois sobre as camadas, que são importantes no AutoCAD, as achuras, que também são importantes no AutoCAD, os viewports, que vão permitir que a gente imprima em escala os desenhos que a gente fizer. Aí depois a gente comenta um pouco sobre as escalas, que são importantes também. A cotagem, que está tudo bem relacionado com as escalas, né, de alguma forma. Textos, que a gente vai precisar colocar os textos, aprender como colocar textos no AutoCAD. E finalmente a plotagem, que nada mais é do que a impressão. Então ao longo desse curso a gente vai desenvolver esse desenho aqui, ó. Essa plantinha. Deixa eu desenvolver ela. Então a gente vai fazer todas as paredes, as cotas, os textos, texturas, blocos, tudo isso a gente vai desenvolver ao longo desse curso aí, essa é a ideia, tá? Então na aula de hoje eu queria aproveitar ela para apresentar justamente a interface do AutoCAD, né? A interface do AutoCAD, o que vocês vão ver quando você for abrir o AutoCAD. Bom, a primeira coisa que é importante deixar clara é que o AutoCAD é um software que ele é pago, ele custa relativamente caro. No entanto, é possível você conseguir uma versão de estudante, uma licença de estudante, no site da Autodesk, que é a empresa responsável pelo AutoCAD. E você pode cadastrar seu e-mail, criar sua conta na Autodesk, não precisa nem de e-mail universitário. E você pode fazer o download dessa versão de estudante, que é gratuita por 2 anos. Então você pode estudar utilizando essa versão de estudante, que é no caso a que eu estou utilizando aqui. Então se você for lá no site da Autodesk, deixa eu até abrir aqui para mostrar para você como que é. Então se você for lá no Google, digamos que você está no Google, você digita lá AutoCAD Student Version. Dá um Enter. É o primeiro resultado que vai aparecer aqui. Você clica em cima. Não é o primeiro não. Deixa eu voltar. Eu acho que é esse segundo aqui. Aí, esse segundo. Aí ele vai pedir para você fazer se você não tiver uma conta da Autodesk ainda, você pode criar aqui uma conta. Se você já tiver, você pode dar um sign in, ou seja, você pode fazer o login, né? Eu vou fazer o login com a minha aqui, só para mostrar para você como que funciona. Beleza, você faz o login. Aí você pode baixar aqui o AutoCAD. Né? Então você tem a versão do AutoCAD que você vai baixar, tem até 2020 já. A gente está gravando esse vídeo em 2019, tem a versão 2020. No caso, aqui no meu computador eu estou com a 2018, eu baixei a 2018. Aí o sistema operacional, você escolhe se você estiver utilizando o Mac, Windows 62-bit, 32-bit, aí você vê qual é o mais adequado. Seleciona, né? A linguagem, eu recomendo que você pegue em inglês para não dar confusão com relação aos atalhos. Que se você baixa em português, você vai ter que utilizar os atalhos em português também, e eles têm uma leve distinção em relação ao inglês, e aqui, por exemplo, nesse curso eu vou estar utilizando o inglês, então pode gerar uma confusão. Então você escolhe lá o inglês, aí ele vai gerar um número de série, vai dar uma product key, e você pode baixar o teu AutoCAD, ele vai ter em torno aí de 5 GB de tamanho. Você pode instalar no seu computador e começar a rodar ele. Bom, depois que você instalou o AutoCAD, você abriu ele, quando você abrir ele pela primeira vez, ele vai sair nessa tela aqui, ó. Então, ele vai mostrar aqui, por exemplo, um menu rápido aqui, onde você pode começar a desenhar, onde você pode abrir os arquivos, onde você pode conseguir templates, pegar templates. Template é um arquivo pré-configurado que você pode utilizar para agilizar o processo de desenho. Aqui tem os documentos recentes, você pode visualizar ele de várias formas, então você pode ver, tem essa forma de visualização aqui que você consegue ver o que está desenhado, essa outra aqui que você consegue ver o que está desenhado, também o nome, também a data de última abertura. Aqui são uma lista dos arquivos, né, os arquivos recentes. Aqui tem umas notificações da Autodesk, aqui tem como você conectar o serviço de nuvem da Autodesk, que é o A360. E, enfim, se você for nessa aba aqui do lado, tem os tutoriais, tem alguns vídeos que ensinam você a mexer no AutoCAD. Eu acho que as versões mais atuais do AutoCAD, o 2020, por exemplo, já tem os vídeos em português, se você precisar, né? Se você quiser tirar dúvidas, você pode vir por aqui. Bom, em suma é isso. Aí a gente tem aqui em cima esse asão, que é o menu principal, então aqui você também pode criar um arquivo novo, você pode abrir arquivos existentes. Aqui tem uma barra rápida, aqui também você pode criar um arquivo novo, aqui você pode abrir arquivos existentes. O que mais? Bom,
acho que agora dá pra gente abrir então um arquivo novo, que daí eu vou mostrar para vocês a interface do programa propriamente dita. Então a gente vem aqui em New, para abrir o arquivo novo, daí ele vai abrir essa aba aqui. Aí aqui tem os templates, né? Template, como eu já falei, é como se fosse um arquivo pré-configurado que você pode utilizar para desenhar. Eu normalmente escolho esse ACAD ISO aqui, mas se você tiver um template feito por você mesmo, né? Aqui já tem um, por exemplo, template FPR. Mas eu vou utilizar o ACAD ISO aqui só para a gente começar do zero, né? Então você clica lá em cima, dá um Open, beleza? Ele vai carregar. Então essa aqui é a área de trabalho do... Deixa eu fechar tudo aqui. Para ficar... Não, peraí, eu fechei o desenho agora. Então vai lá, para abrir de novo o arquivo, né? New, ACAD ISO, dá um Open, beleza? Aí aqui tem os layers, né? Então eu não quero que esses layers apareçam aqui, eu vou fechar ele aqui. Eu quero até restaurar o padrão aqui do AutoCAD para mostrar mais ou menos como que vai estar na primeira vez que você abrir. Deixa eu só fazer isso aqui. Apply. Ele vai criar ele vai voltar para o perfil original do AutoCAD. Então a primeira vez que você abrir o AutoCAD, ele vai estar mais ou menos com essa cara aqui. Se for 2018, né? Se for mais recente, talvez tenha algumas modificações. Então a primeira coisa que eu recomendo que você faça é clicar com o botão direito do mouse nessa área de trabalho aqui. Então você clica com o botão direito, vai em Options, e aí você consegue vir aqui ó, em Display, e aí você vem aqui em Colors. Aqui você consegue alterar a cor que vai ficar atrás da área de trabalho. Então normalmente ele vem com uma cor, um cinza meio estranho, né? Mas você pode mudar para várias cores diferentes. Eu, por exemplo, gosto de trabalhar com ele em fundo em branco. Mas para esse curso aqui, já que é uma convenção que a maioria das pessoas utiliza, né? Eu vou deixar em preto, que é o black aqui. Porque a maioria das pessoas utiliza o black, então para não confundir, não gerar confusão, né? Eu sei que eu sou uma minoria quando eu utilizo o branco. Outra coisa que é legal você mexer é aqui, ó, Crosshair Size. O que é Crosshair Size? Normalmente ela vai vir, sei lá, uns 25 no máximo. Vai vir assim. Então, repara só. O Crosshair é essa mira aqui. Como que eu posso dizer? O mouse. O mouse quando você está dentro da área de desenho. Se você for lá em Options, clica no botão direito, né, e você deixar isso aqui em 100, lá na aba Display, olha o que vai acontecer. O teu crosshair ele vai ocupar basicamente toda a tela da interface aqui de desenho, da prancheta de desenho do AutoCAD. O que é uma coisa bem legal, que você pode de repente conseguir alinhar duas linhas que estão distantes entre si, né, de uma forma mais direta, mais rápida, né? Então eu acho que nesse sentido pode ser interessante. Então você tem uma linha aqui, aí você pode mais ou menos basear aqui por ela para chegar num alinhamento legal. Obviamente não vai dar muita precisão, mas já ajuda um pouco. O que mais? Bom, comentar um pouco sobre a interface aqui do AutoCAD, né? Então aqui tem o Asão, que você tem essas opções de abrir, novo, salvar como, então você vai salvar sempre o arquivo, né? Primeira vez que você for salvar, você vai salvar, ele vai te dar a opção de onde que você quer salvar. Então eu vou salvar, por exemplo, aqui no curso do AutoCAD. Então, aula 1, interfaces. Aí eu dou um OK, salvar, pronto, meu arquivo começou a ser salvo. Outra coisa legal do AutoCAD, se você abrir outro arquivo, por exemplo, outro ACAD ISO, ele vai abrir uma outra aba aqui, ó. E cada uma dessas abas é um arquivo individual, um arquivo separado. Então você pode salvar esse aqui também com outro nome. Você não precisa abrir vários AutoCADs, você pode abrir vários arquivos dentro do mesmo AutoCAD. Isso é uma coisa bacana. Então aqui você tem também os mesmos atalhos, né? Imprimir, salvar, abrir um arquivo, um novo arquivo, tudo mais. Aqui tem o Ctrl Z, que é você voltar, né? Então, por exemplo, você fez uma linha e você se arrependeu dessa linha, você pode dar tanto o Ctrl Z, que ele volta, quanto apertar ali. E você se arrependeu, de repente, de ter deletado aquela linha, você tem o Redo. Você pode voltar àquela situação original. Então, só para você saber. Aqui vai estar o título do desenho e tudo mais. Aqui é um painel de login da conta do Autodesk. Aqui estão as ribbons, as famosas ribbons. Eu já vou explicar o que são, mas são as abas, são parecidas com as abas que a gente tem no Microsoft Word, no PowerPoint e outros softwares como que é o nome? Da Microsoft. Então é bem parecido o mesmo esquema, né? Aqui embaixo você tem a linha de comando, né? A caixa de comando. Então você pode digitar os comandos aqui. O AutoCAD ele é muito baseado em comandos, né? Então você consegue todas as funções aqui que você utiliza para desenhar, que você usa para desenhar,
elas têm um atalho, elas têm um comando que você pode digitar clicando aqui em cima da linha de comando, ou então só clicando no teclado, você não precisa nem clicar em cima. Hoje em dia o AutoCAD está bem inteligente, então você não precisa nem deixar o cursor aqui em cima da linha de comando. Você quer fazer uma linha, por exemplo, o comando da linha é o L. Só aperta o L no teclado, dá um espaço, pronto, está valendo a linha. Você consegue desenhar uma linha. Aí você pode, finalizou o comando, dá um outro espaço, finalizou a linha. Mas você pode também digitar aqui se você quiser. E é legal que essa linha de comando ela conversa com você. Então você faz uma linha aqui, ó. Especifique o primeiro ponto, está escrito aqui. Eu vou especificar o primeiro ponto. Especifique o próximo ponto. Coloquei aqui. Especifique o próximo ponto, aqui. E aí, quando eu quero finalizar o comando, dou um espaço, né, dou um espaço aqui e ele sai. Então ela vai meio que conversando com você. Você quer fazer um arco, por exemplo? O atalho do arco é o arc. Especifique o centro do arco. Não, aqui no caso ele está starting point. Vou colocar, se você apertar o C, ele vai mudar para o centro. Então agora, especifique o centro do arco. Especifiquei. Agora eu posso digitar o ponto do arco, o raio do arco no caso. Enfim, fazer o desenho. Tá, esse aqui não foi um bom exemplo. Eu vou usar um outro exemplo. Esse aqui é um comando mais avançado. Eu vou usar o exemplo do círculo, por exemplo. O círculo é o C. Aqui tá bem claro. Então, especifique o ponto do círculo. O centro do círculo, né? Então, eu vou clicar aqui. Pronto, tem o centro do círculo. Dele aqui, especifique o raio do círculo. Se eu não quero especificar o raio, se eu quero o diâmetro, eu só aperto o D. Agora eu trabalho com diâmetro. Então, daí eu posso digitar o diâmetro que eu quero aqui. E ele vai desenhar o círculo de acordo. Então, essa barra de comandos aqui, ela conversa com você, além de permitir que você digite os comandos. Aqui embaixo você tem o model. A gente sempre desenha no model. E essas duas abas aqui são os layouts. E você pode criar quantos layouts você quiser. O layout é basicamente o espaço que você vai usar para imprimir. Então você desenha no model e você imprime no layout. Tanto é que se você clicar no layout, vai estar aqui configurada uma folha já. Essa aqui é uma folha 4 que vem de padrão. Colocar ISO. E aí você consegue aqui criar uma viewport, né, que é como se fosse uma janela, que vai dar lá para o model. Você consegue ver o que você desenhou lá no model. E aí você consegue ajustar a escala, ajustar toda uma série de coisas aqui. E aí depois você consegue imprimir essa folha, gerar um PDF ou imprimir, mandar para a Plotter direto. E a pessoa pode imprimir, quem quer que seja pode imprimir isso e utilizar numa construção ou na execução do desenho que você quer fazer. Então o model é para desenhar, a gente sempre desenha no model. E os layouts são os espaços para impressão. Então sempre que for desenhar, a gente desenha no model, tá? Não desenha no layout, porque senão não é a forma mais correta. Bom, aqui embaixo a gente tem essa barra aqui embaixo, que tem algumas coisas importantes. Eu vou pelas mais importantes de todas. Aqui tem as coordenadas. As coordenadas são umas coisas um pouquinho mais avançadas, eu não vou comentar nesse curso, porque o objetivo é que ele seja mais direto ao ponto. Aqui, do lado do model, a gente tem esse aqui, Grid. Grid Mode. O que é o Grid Mode? Se eu apertar em cima dele, ele fica azul, vai aparecer esse grid atrás, esse tracejado, esse quadriculado atrás, que ajuda a desenhar, né? Se eu desabilitar ele, ele some. O que mais? Eu vou deixar desabilitado porque eu deixo como padrão desabilitado. Aqui no lado a gente tem o Snap Mode. Ele vai criar como se fosse, ele vai fazer com que o mouse ele ande segundo uma distância fixa, distância cheia. Então, por exemplo, eu quero fazer uma linha. Deixa eu só dar o comando da linha aqui. Eita, por que tá... O que aconteceu aqui? Agora eu estou confuso. Tá, eu quero fazer uma linha aqui, Repara só como ele só vai de números cheios. Ele vai de 20, 30, 40, 60. Ele não vai, por exemplo, 55. Ele cria meio que uma restrição ali que só percorre números cheios. Aí se eu desabilitar isso, aí eu consigo fazer 41.9619. Aí se eu clico aqui, ele só vai números cheios. Então isso aqui pode ser útil para alguns tipos de desenho. Aqui outras coisas são interessantes. Esse ângulo reto aqui, que é o Ortho Mode. O atalho para ele é o F8. E o que o Ortho Mode faz? Se o Ortho Mode não tiver azul, ele estiver branco aqui, significa que quando você for fazer uma linha, você pode fazer essa linha com o ângulo que você quiser. Se você ativar esse Ortho Mode, ele só vai fazer linhas no eixo X e Z. X e Z não, X e Y. Ou seja, ele vai fazer só linhas ortogonais, por isso que é orto.
Então você quer fazer uma planta de arquitetura, é bem comum isso, você precisa fazer uma planta mais quadrada, esse aqui tem que ter um ângulo de 90 graus entre si, né? Então você normalmente deixa o orto ligado. Agora se você quiser fazer um ângulo diferente, aí você tem que desligar o orto. Você pode começar a desenhar com o orto ligado, aí você pode clicar aqui e ele já desliga. Ó. Você consegue desenhar outra linha com o orto desligado, e aí de repente você quer fazer de novo uma linha paralela, deixa ele ligado de novo. Aí você quer fazer uma linha sem o ângulo aqui, com um ângulo mais aleatório, você desliga de novo. Então você pode ligar e desligar a hora que você quiser, lembrando que o atalho desse orto é o F8. Então o F8 é um atalho que a gente utiliza bastante. Beleza. O que mais que a gente tem que é importante? O Ortho Mode a gente utiliza bastante, o F8, né? Outra coisa que a gente utiliza muito é esse aqui, ó. Que é o Snap, que eles falam. O Snap é o seguinte... Digamos que você queira, ó, o Snap está desligado aqui no caso. Digamos que eu queira pegar e fazer uma linha saindo do meio dessa linha que eu já tenho aqui, ó. Se o Snap estiver desligado, eu vou ter que meio que chutar. Vou ter que meio que estimar onde está e fazer essa linha. Agora se eu começar a dar um zoom aqui e analisar bem, ó, eu vou perceber que ela não está exatamente no meio. Então o que o Snap faz? O Snap, quando ele está ligado, ele cria uns pontos de referência aqui que a gente pode utilizar para pegar uma linha que já existe e continuar o desenho, por exemplo. Então aqui, ó, eu quero agora criar uma linha que sai do meio. Olha, já criou uma referência que está esse triângulo aqui, e quando eu chego mais ou menos perto, ele já linka ali com o lugar, então eu consigo fazer uma linha saindo perfeitamente ali do meio da outra linha que já existia. Se eu der um zoom, inclusive, aqui para ver, ó, já está perfeitinho, né? Então, eu quero começar uma linha aqui no final dessa outra linha. Então, se isso aqui estiver desligado, vai ser difícil, né? Eu vou ter que fazer no olho. Mais ou menos isso, eu acho. Eu posso até desligar o orto aqui para fazer uma linha... Opa! Desligar o orto aqui para fazer uma linha com ângulo e tal. Dou espaço para acabar o comando. Mas aí eu vou dar um zoom, ó. Não está certinho. Aí se eu ligar o orto aqui, aí eu consigo pegar exatamente o ponto final. É uma coisa bem bacana. E aí tem várias possibilidades aqui, né? Você pode habilitar o endpoint, que é o ponto final, o midpoint, que é ele dá uma referência no meio, o centro, que é bem útil para círculos, né? Então, se eu vou fazer um círculo aqui para mostrar para vocês, para você. Então, se o centro estiver desativado aqui, para eu achar o centro desse círculo, é um parto. Eu vou ter que... Não é difícil, não aparece nada. Agora, se eu vou aqui e habilito, aí eu consigo achar ele bem fácil, ele já me deu uma referência. Então aqui você vai ligar esses pontos de referência. O centro deixa ligado, o node deixa ligado, o quadrante, que é os quadrantes, né? Ele cria uma referência, eu acho interessante deixar ligado também. Intersection é interessante deixar ligado, perpendicular às vezes é interessante, tangente às vezes é interessante, dependendo do desenho que a gente vai fazer. Enfim, aqui você consegue deixar alguns padrões aí, né? Se você quiser ir mais avançado ainda, você consegue abrir aqui, ó, quer ver? Clicando aqui em cima do lado, aqui, ó, Object Snap Settings, o Snap, né? Aí você consegue ver outras possibilidades aqui, né? O centro geométrico, perpendicular e tal. Consegue fazer polar também, um polar tracking que eles falam. Enfim, é bem útil nesse sentido. Tá, passando para a próxima aqui, o que eu acho bem importante. Isso aqui da linha do display da linha eu vou comentar mais para frente, não é importante agora. As escalas também eu vou comentar mais para frente, não é importante agora, senão vai confundir. Tá, e falando da área de desenho, né, que é essa daqui. Então essa área preta, né, que a gente configurou a cor lá atrás. E isso aqui é como se fosse, a gente estivesse olhando de cima, a gente estivesse, por exemplo, a gente estivesse no avião e a gente estivesse olhando para o chão. Por que eu falo isso? Eu vou até ligar o grid aqui para a gente conseguir enxergar isso melhor. Porque o AutoCAD, na realidade, é um software que é o 3D também. Então, se vocês observarem aqui, ó, eu vou até passar para o modo 3D. Então, você tem o eixo X, Y e o Z aqui para cima. Então, se você segurar Shift e apertar o scroll do mouse, aquela rodinha do mouse, você consegue orbitar nesse plano 3D. Só para você ter uma noção. Aí, digamos que você se perdeu, você não sabe mais onde que é o topo, onde que está para baixo, onde está para cima e tal. Uma coisa legal que você tem, o recurso para poder voltar para o topo, é aqui nesse lado direito que tem esse View Cube. Então você clica aqui no topo, ó, com o botão esquerdo, ele volta para o topo. Aí você percebeu que o View Cube ele também tem o norte, tem o oeste, o leste e o sul. Então ele é coordenado pelas orientações cardeais que a gente tem, né? Então, digamos que você voltou lá pro ortogonal, a vista de cima, só que daí teu norte está para a direita, tá? Onde deveria estar o leste. Você pode corrigir isso clicando aqui, ó. Então, voltou, o norte está para cima, leste, oeste, sul.
voltou a funcionar normal. Então só para você saber que o AutoCAD ele é 3D também, se você quiser explorar isso, você pode utilizar até o ViewCube para explorar isso. Ó. Aqui ele está numa axonométrica, digamos assim. Aqui no outro lado, a gente pode voltar para o topo. Então é interessante ter o ViewCube aqui ativado para a gente conseguir se achar. O que mais que é interessante? Tá, uma coisa legal do AutoCAD é que ele, como eu já falei, são vários arquivos que você pode abrir num AutoCAD só, num programa só. Então se você clicar nessa janelinha aqui, ó, você vai ver que isso aqui é um desenho de AutoCAD. Se eu criar um outro desenho de AutoCAD aqui, vou no AutoCAD ISO, dou um Open, aqui é uma outra janela. Então você pode ter 2 desenhos abertos, 3 desenhos abertos, quando você quiser. Você pode deixar um do lado do outro e assim trabalhar de uma forma, eu quero copiar, eu não tenho 2 telas, eu quero copiar o desenho de um para o outro, de um arquivo para o outro. Ou quero me referenciar do desenho de um para o outro. Você pode dar o Ctrl C, que é mais fácil, mas pode deixar um do lado do outro também para controlar. Né? Então é bem interessante esse recurso. E aqui só no lado você consegue ativar e desativar todos esses objetos aqui no lado, né, que estão aqui embaixo na realidade, clicando aqui nesse menuzinho no canto inferior direito. Então você quer, por exemplo, tem muita coisa aqui que a gente não utiliza no dia a dia, você quer apagar para deixar isso mais simplificado, né? Por exemplo, eu não quero as coordenadas aqui aparecendo porque eu não vou utilizar agora. Posso clicar aqui, desativei e ele já liberou o espaço da coordenada. Bom, o que mais que é interessante aqui? Bom, comentar um pouco das ribbons, né, que são as abas. Então são bem parecidas com o do Microsoft Word, do PowerPoint e tudo mais. Mesma lógica. Então a gente tem a aba Home, que é bem utilizada. A aba Insert. A aba Home tem todas as ferramentas de desenho, tá? Tem as ferramentas de modificação, que a gente vai utilizar bastante também. Essas duas partes aqui são bem utilizadas por uma pessoa que mexe no AutoCAD. Aqui tem a parte de texto e cotas, que também é bem importante. Aqui tem a parte de layers, camadas, porque o desenho do AutoCAD é dividido por camadas. Você vai criar várias camadas. Porque, por exemplo, vou mostrar aqui o desenho arquitetônico que a gente vai fazer. A parede ela tem que ter uma espessura maior, uma espessura mais grossa, porque ela está sendo cortada na planta. Já esses elementos aqui do layout, eles têm que ter uma espessura um pouco mais fina, porque são só layout, né? Elementos que estão em vista. Então, para você diferenciar as linhas e até organizar melhor o desenho, a gente desenha em camadas. Eu vou explicar como que funciona, vai ter uma aula só sobre isso. O insert aqui, que é inserir blocos, a gente pode criar blocos. Então, voltando aqui esse desenho, né? Só para mostrar para você. Essa cama, por exemplo, ela pode ser um bloco. Então, você pode criar um bloco único e inserir ele sempre que precisar. Então, essa cama é o mesmo desse daqui, desse daqui. Você pode repetir os blocos. É uma coisa bem interessante do AutoCAD. Aqui propriedades, então você pode definir as propriedades dos layers, enfim, de tudo que está acontecendo no desenho. Aqui a dimensão, né, uma dimensão rápida, não é cota, isso aqui é dimensão. Então você quer saber quanto que isso tem de, quanto que esse retângulo que eu fiz aqui tem de dimensão, você pode clicar nesse comando e ele vai te dar a dimensão, é 16.10. 1610 na realidade. Copiar e colar, aqui do ladinho, né, no final. Só passar rapidinho pelas outras abas, né? O Insert, você consegue inserir arquivos externos, PDF externo, enfim, textos externos. Você consegue dar um attach, que é você pegar uma imagem JPG do Google Earth, por exemplo, e inserir aqui no AutoCAD. O Annotate, que tem a ver com as cotas, né? E os textos, que é uma aba útil também, bem útil. Parametric, que você consegue criar alguns parâmetros aí para o AutoCAD. A gente não vai chegar a utilizar isso, que é uma coisa mais avançada. O View também a gente não vai chegar a utilizar muito porque é mais avançado. Manage também não, o Output também não interessa tanto para a gente agora. O Add-in são os plugins, o A360 é a nuvem da Autodesk, também a gente não vai entrar nisso. Express Tools, tá. Então os mais importantes para nós aqui nesse curso, para a gente poder se virar no AutoCAD, né, é o Home. É o Home basicamente. A maior parte dos comandos vão estar aqui. Algum outro a gente pode entrar aqui, acessar e descobrir, tá? Essa aba aqui de comandos, só lembrando que todo comando tem toda a função, né? Toda a função que tem aqui, tá descrita aqui, toda a linha, por exemplo, polyline, círculo e tudo mais. Tudo isso tem um comando respectivo. Então, por exemplo, o círculo, se você parar para ver aqui, ó, deixa o mouse em cima um pouco, ele vai mostrar aqui. Circle. Se você digitar Circle na linha de comando, ele vai habilitar esse comando de Circle. Então você pode clicar aqui para fazer um círculo, ou você pode simplesmente digitar o Circle. Dá um Enter que também você vai conseguir fazer o círculo. Ou até não dar só um Enter, você pode dar um espaço que você também consegue fazer o Circle. Ou simplesmente C. Você também já entende que é o círculo que vai ter que ser desenhado. Que mais?
Bom, então aqui estão as partes de desenho e tudo mais. Uma coisa legal do AutoCAD, a seleção, né? Então se você quer selecionar os objetos, você tem duas possibilidades. Indo da esquerda para a direita, que você vai ver que formou um retângulo, uma área de seleção azul. Indo da direita para a esquerda, que vai formar essa área verde. Qual que é a diferença? Quando você vem da direita para a esquerda, que forma o azul, você tem que passar por todo o objeto, toda a linha, todo aquilo que está desenhado para selecionar. Então eu quero selecionar esse círculo, eu tenho que passar todo o quadro azul aqui para selecionar. Agora, se eu quero selecionar esse círculo sem ter que passar por cima, aí eu posso vir da direita para a esquerda, usar o quadrado verde aqui, então eu passo só um pouquinho aqui em cima da linha do círculo e eu já seleciono. Aí se eu passar aqui em cima do outro também, já está selecionado. Então repara só, com o verde, com essa área de seleção eu consigo selecionar os dois círculos. Com o azul, que é da esquerda para a direita, eu tenho que passar por cima dos dois para conseguir selecionar. Se eu passar só aqui, ó, eu só seleciono o de cima. Já no verde, se eu passar aqui, eu seleciono os dois, né? Ambos os círculos. Então, uma diferença que tem de seleção aí no AutoCAD. Para você dar zoom, alguns comandos básicos. O scroll do mouse, né, que é aquela bolinha do mouse, bolinha que rola, bolinha não. Deixa eu mostrar uma foto do mouse que achar mais fácil. Mouse. Aqui, ó. Então, se você for ver, isso aqui é o scroll. Então, quando você empurra para frente isso, né, dá o zoom, ele vai dar um zoom in, ele vai se aproximar do desenho. Quando você puxa para trás, ele vai dar um zoom out, ele vai se afastar do desenho. Se você quer navegar pelo desenho, você pode pressionar esse scroll e ele vai habilitar o pan. É o comando pan. Você pode percorrer o desenho, né, de uma forma mais livre e mais fácil. Então, só para você entender como que funciona. O botão direito, ele, como eu já mostrei, botão direito não, botão esquerdo do mouse é para seleção e para fazer os comandos. Então, você quer fazer um comando linha, você digita o linha lá. A gente vai ter uma aula só sobre os comandos, só sobre as linhas, só sobre as ferramentas de desenho. Mas só adiantando aqui, você quer fazer uma linha, né? Então você digitou lá o L, ou você clicou aqui em cima da linha. Aí com o botão esquerdo do mouse você clica a primeira vez, pode clicar uma vez só. Aí você vai no outro ponto que você quer terminar aquela linha, clica outra vez. Aí você quer continuar fazendo a linha? Beleza, pode continuar. Aí você vai no outro ponto que você quer fazer aquela linha, clica de novo. Aí você quer sair da linha, você quer terminar o comando, aperta o espaço, aperta espaço e ele vai fechar o comando. Então aqui está a linha. E, bom, eu acho que em termos de interface é isso. Então esse é o final da nossa primeira aula. Próxima aula a gente vai ver justamente a questão dos comandos de desenho, que são esses daqui. Então a gente vai começar a mexer, começar a desenhar utilizando esses comandos aqui, beleza? Então até a próxima, um abraço, falou!